Boa noite a todos. Vamos iniciar a audiência pública da Comissão de Economia e Finanças, com a finalidade de debater o substitutivo número 2 de 2024, ao projeto de lei número 43 de 2024, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício de 2025, no âmbito da administração direta e indireta do município, proposta pela Comissão de Economia e Finanças. Eu agradeço ao nobre vereador Délbio Teruel, que secretaria os trabalhos desta noite. Informo que esta audiência está sendo transmitida ao vivo pela TV Câmara Osasco, acessível pelo canal 3 da operadora Megabit Telecom, pelo site osasco.sp.leg.br e pelas redes sociais Facebook e YouTube. Os participantes, munícipes e todos que estão nos acompanhando poderão fazer perguntas, sugestões e demais manifestações pertinentes ao tema desta audiência pública. Para quem está online, basta acessar o site osasco.sp.leg.br e clicar no banner da audiência pública e preencher o formulário. Para quem está presente aqui no plenário, no momento oportuno, será disponibilizado um formulário pela nossa assessoria. Eu agradeço ao nosso secretário de Finanças, aqui do município de Osasco, Bruno Mancini, que está nessa noite fazendo parte da mesa dos trabalhos, e também agradeço a presença do nosso diretor de orçamento, Não, o nome está aqui, só quero aqui para falar certinho. É diretor de Planejamento Orçamentário, Atenágoras Marques Praça. Obrigada pela presença. Eu solicito ao secretário Délbio Teruel que anuncie a presença dos demais participantes desta audiência pública. Boa noite, vereadora Elza, presidente da Comissão de Economia e Finanças desta casa. Vamos aqui anunciar aos participantes dessa audiência pública Felipe Thanos, diretor de Departamento de Governo Aberto e Fortalecimento da Cidadania da CEPLAG. Também o senhor Atenágoras Marques Praça, é isso? Praça, diretor de Planejamento Orçamentário da CEPLAG, Sandra Alves Moraes, gerente de peças orçamentárias da CEPLAG, o Horácio Luiz, coordenador do PET da SAS, Williams Tibon, gerente de Planejamento da Secretaria de Finanças, vereador e sempre vereador Marcos Arruda, da 10ª Legislatura, vereador... Que a paz comece sempre em casa, vereador. Quero anunciar aqui a presença do vereador Emerson Osasco Viliolanda, também do nobre presidente Carmônio Bastos, que se faz presente, e todos os demais assessores do vereador Joel, grande vereador Joel, que se faz presente aqui também, senhora presidente. Obrigada, secretário. Fazem parte da Comissão de Economia e Finanças os seguintes vereadores: Elza Oliveira, eu, como presidente, Fábio Xerian, relator, Ralf Silva, Julião e Juliana Gomes Curvelo. Aliás, queria aproveitar a oportunidade para desejar feliz aniversário para o nosso amigo vereador Julião, que está ficando mais experiente hoje. Que Deus te abençoe, saúde, paz, muita sorte. O secretário já anunciou a presença dos vereadores, então, só para a gente reforçar, agradecer a presença do nosso presidente, Carmônio Bastos. Agradeço também Vossa Excelência, Délbio Teruel, que está secretariando os trabalhos desta noite. Agradeço a presença do pastor Joel Nunes. É isso. E do vereador Emerson Osasco. Obrigada pela presença e participação de todos. E agradeço a todos que estão aqui no plenário, em nome da nossa convidada Mirim Laura,
Muito bem-vinda, viu, Laura? É um prazer sempre receber as crianças aqui da nossa cidade para vocês já aprenderem um pouco sobre cidadania, democracia e sobre política. Você é muito bem-vinda aqui. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do ofício número 5 de 2024, que solicitou esta audiência pública, e ofícios de justificativa dos vereadores. Ofício número 5, 2024, Osasco, 2 de julho de 2024. Ao excelentíssimo senhor Carmônio Gonçalves Bastos, presidente da Câmara Municipal de Osasco. Assunto: audiência pública. Senhor presidente, informo Vossa Excelência sobre a realização da audiência pública no dia 3 de julho de 2024, às 17h30, no plenário Tiradentes, proposta pela Comissão de Economia e Finanças, para debater sobre o tema substitutivo número 2/2024 ao projeto de lei número 43/2024, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias do município de Osasco para o exercício de 2025, no âmbito da administração direta e indireta do município. Dessa forma, solicito a Vossa Excelência a autorização para que a referida audiência seja realizada no plenário da Câmara Municipal de Osasco, assim como sejam disponibilizados os serviços necessários para a realização do evento. Oportunamente, solicito a Vossa Excelência seja expedido ofício ao chefe do Poder Executivo, convidando o senhor Bruno Mancini, secretário de Finanças do município de Osasco, e o senhor Éder Alberto Ramos Máximo, secretário de Planejamento do município, para participarem da referida audiência. Respeitosamente, Elza Natal de Oliveira, vereadora e presidente da Comissão de Economia e Finanças desta Casa. Muito obrigada, secretário vereador Délbio. Eu peço aos vereadores que estão presentes, que queiram fazer as perguntas, que se inscrevam com o nosso secretário vereador Délbio Teruel. Convido o senhor Atenágoras Marques Praça para fazer uso da palavra, colocando a tribuna à sua inteira disposição, ou, se quiser falar também aqui da mesa, sinta-se à vontade em casa. Obrigado, boa noite a todos. Agradeço por estar aqui, compartilhando de mais uma audiência da LDO. Nós tivemos a nossa primeira audiência no dia 24/6, onde a gente pôde explicar, pôde trazer a transparência sobre os dados, e foi muito importante. E hoje nós estamos aqui mais uma vez para poder trazer novamente essa transparência, trazer as informações necessárias para que a população, assim como também os nobres vereadores, possam estar a par do nosso planejamento para 2025. Gostaria de agradecer a vereadora Elza, gostaria de agradecer a todos os vereadores que estão aqui também, a nossa equipe de planejamento e gestão do DEPLO, que são as meninas, a Sandra, a Luciana, que estão aqui conosco, a Laurinha também, filhinha da Sandra. Muito obrigado pela presença de todos. Também agradecer a todos em nome do presidente, senhor Carmônio. Então, nós vamos dar início à nossa devolutiva ou à nossa audiência de diretrizes orçamentárias para 2025. Tiveram algumas mudanças e agora a gente tem uma peça substitutiva na qual a gente vai debater sobre ela aqui. E a gente vai começar falando um pouco sobre, bem do início mesmo, sobre o que é a LDO, trazendo aquilo que a gente já conversou inicialmente lá na outra audiência, na primeira audiência que foi feita aqui também nesta casa. A Lei de Diretriz Orçamentária, ela é uma lei que define as regras e as prioridades do início da execução de um orçamento público. Ela é anual e serve para definir as prioridades para o ano seguinte. Estritamente, ela não é um orçamento propriamente dito, mas ela é uma diretriz para se construir o orçamento que nós chamamos de Lei Orçamentária Anual. A muita conhecida LOA, né, para todos. Então, essa é a Lei de Diretriz Orçamentária. Como a gente faz? A partir de planejamentos, de treinamentos, análise dos eixos do plano plurianual, as obras que são conferidas pela prefeitura, a checagem de como o dinheiro é gasto, previsões do orçamento, isso é um pouco do que a gente tem como ferramenta para se construir uma LDO para um ano seguinte, no caso que a gente está debatendo, a LDO de 2025, que vai ser uma peça de diretriz para a LOA. E como fazemos?
conversa com as equipes técnicas, é um processo em que se tem muita conversa técnica, que se conversa com as áreas interessadas, as secretarias finalísticas. Então, a gente chega-se a um resultado em que a gente pode construir um orçamento a partir dessas conversas técnicas. São conferidos os gastos nos exercícios, nos planos, né, também a gente faz um comparativo entre exercícios anteriores, o que foi executado, para verificar se a essencialidade de se planejar o futuro, né, se vê o presente, o passado, o presente, para se construir o futuro. E a atualização dos dados. São como algumas das informações que a gente usa para se elaborar a LDO. E o toque final, garantir o dinheiro que esperamos entrar, que seja suficiente para cobrir o que precisamos gastar. Esse é um toque final da LDO, como a gente elabora essa tão importante peça de planejamento. Estamos no último ano da LDO, e, consecutivamente, encerrando um ciclo de 4 anos de um planejamento de médio prazo que nós chamamos de PPA, que a gente começou em 2022 e vamos agora concluir em 2025. E por que destacamos isso? Sendo o último ano de LDO, ela fecha o ciclo e define as diretrizes finais para o último plano, que durou 4 anos. Ela garante que o orçamento desse último ano esteja alinhado com as metas e prioridades ao longo do PPA, ou seja, ela tem a meta de garantir que a gente esteja executando o PPA. Essa é a LDO. E aqui tem o nosso quadro demonstrativo de estimativa de receita, e eu vou fazer só uma breve observação, o quadro está disposto aí. De 2021 para 2024, nessa série histórica, a gente teve um crescimento expressivo na nossa arrecadação. Esse crescimento ele evidencia o nosso comprometimento em garantir a nossa arrecadação, em garantir a implementação de iniciativas que pudessem viabilizar essa proposta. Olhando ali por impostos, taxas e contribuições, pela coluna de cada um desses impostos, aí a gente pode verificar essa evolução da nossa receita. E os eixos que estão contidos no PPA. Assim como na outra audiência pública, eles não mudaram, eles continuam intactos, com as mesmas informações. Por exemplo, a gente tem o eixo de saúde em primeiro lugar, com 1,1 bilhão. A gente tem o eixo de cidade segura e bem cuidada, com 597 milhões. A gente tem o eixo de gestão moderna e sem complicações, com 1,6 bilhões. Temos o eixo Educar para Transformar, com 1,5 bilhões. Temos o eixo de mobilidade e infraestrutura viária, com 104 milhões. E também a gente tem o eixo de moradia digna, com 83 milhões. Também temos o eixo de mulheres protagonistas, com 6,5 milhões. Temos também o eixo 16, que no caso é o desenvolvimento urbano e direito da cidade, com 1,4 milhões. Temos o eixo combate ao racismo, com 5,1 milhões. Temos o eixo juventude conectada e com propósito, com 3,6 milhões. Temos o eixo cidadania, direito humano e diversidade, com 622 mil. Alguns projetos que estão previstos dentro dessa peça de planejamento, dessa diretriz orçamentária. Nós temos aí a Terceira Ponte, temos o Cimei Mutinga, Morro do Sabão, Escola do Futuro, na verdade, Escola do Futuro do Jardim Dávila, Escola do Futuro 1º de Maio, Cidade da Polícia, construção de UBS Santa Maria, reforma mais de 10 UBS. E a reforma da maternidade Amador Aguiar. E agora a gente vai falar um pouco sobre a nossa PLDO substitutiva, que substitui a PLDO 43 de 2024, que está aqui já nesta casa. O objetivo dessa apresentação é informar sobre as principais alterações realizadas na PLDO 2025, tá? Com o envio do novo projeto substitutivo. Alteração no valor destinado à CMO. Recentemente, nós tivemos uma conversa técnica entre
o pessoal técnico desta casa e a Secretaria de Planejamento e Gestão para alinhar alguns pontos orçamentários para a Câmara. Por quê? Porque existiam alguns projetos específicos que precisavam ser contemplados e os valores previstos não eram suficientes, segundo foi nos apresentado alguns documentos comprobatórios. E o que a gente fez? Foi preciso fazer um ajuste nesse valor. Então, como demonstra ali, a gente saiu do valor de 83 milhões para 105 para garantir isso com a proposta de execução orçamentária desta Câmara. E uma outra alteração, na verdade, aconteceram duas alterações. Esta alteração orçamentária, que a gente evoluiu a previsão orçamentária da Câmara, e teve também a alteração de correção de um anexo específico da LDO, que foi um erro sistemático, na qual a gente vai debater, que se trata do anexo de unidades executoras. Ele já foi corrigido. Essas correções, eles não trazem qualquer alteração ao texto original da lei do projeto 43, embora estejamos substituindo por completo. Se for fazer o comparativo, não existe qualquer alteração nas metas fiscais, não existe qualquer alteração nenhum desses anexos, a não ser exatamente no anexo de alteração de anexo de unidades executoras, que precisou ser corrigido porque foi um erro sistemático, que, quando percebido, foi enviado de imediatamente para essa Câmara em tempo que não pudesse ser votado, para poder corrigir, que por isso que nós estamos debatendo também essa substitutiva por causa disso. Tá? Então, como está explicado ali, não houve mudança nas metas fiscais e nem no anexo de riscos fiscais. Os eixos continuam os mesmos eixos que foi debatido na audiência anterior, porque não houve essa diferença. Os valores que estavam incorretos por meio desse anexo não prejudicou o texto da lei, porque a base que foi utilizada foi uma base correta, foi uma base original que evidenciaria exatamente o que a gente precisaria ter na LDO. E o que nos trouxe a fazer o substitutivo? Quando a gente elabora a LDO, recentemente tivemos um alinhamento com um grupo do sistema que cuida da parte sistemática para a gente, informatizado, da onde são gerados os relatórios. Mandamos um documento de Excel, que é um documento da qual a gente gera todos os dados para poder importar. Antigamente, antes disso, de importação, fazíamos isso manualmente, lançávamos linha a linha de cada despesa da prefeitura até chegar no resultado final, fazia a conferência, gerava os relatórios no sistema e enviava para a Câmara como enviado o projeto de lei. Recentemente, nós fizemos uma mudança. Qual foi a mudança? Ao invés de lançar manualmente, nós fizemos a mudança de entregar um arquivo para o pessoal do sistema e eles importavam isso direto para o sistema, sem a necessidade de qualquer lançamento manual. E era gerado um relatório de conferência, e esse relatório de conferência evidenciava se os dados estavam corretos ou não. O que acontece? Por que nós chegamos nessa divergência do anexo de unidades executoras? Porque no momento em que nos foi passada a informação do sistema, em que os dados estavam batendo, o pessoal que é responsável por isso indicou uma coluna da LOA para 2025, e não da LDO, e os dados ficaram comprometidos por causa disso. Porém, na análise de conferência, os dados estavam lançados na LOA e não na LDO. Então, recebemos as conferências como corretas, e isso parecia muito correto. Posteriormente, percebeu-se que estavam incorretos, por isso que houve a necessidade de corrigir esse anexo de unidades executoras, da qual a gente trouxe aqui. Portanto, não houve qualquer alteração no texto da lei, só para deixar enfatizado. E a conclusão disso é que as alterações visam atender os apontamentos e corrigir erros sistemáticos que foram percebidos pela equipe técnica. O texto da lei permanece inalterado. E é isso, eu agradeço a compreensão, agradeço a todos. Convido o senhor Bruno Mancini para fazer uso da palavra, colocando a tribuna ou do seu próprio local mesmo, como se sentir à vontade para falar. Obrigada, Bruno. Vou aqui do seu ladinho, presidente da nossa audiência e presidente também da Comissão de Economia e Finanças, vereadora Elza,
uma grande amiga. E queria cumprimentar todos os vereadores, mas eu queria manifestar meu cumprimento especial à Laura, que está aqui hoje. Eu acho que é a primeira vez dela aqui na Câmara, e eu acho que isso simboliza, a presença dela aqui simboliza, acho que duas coisas muito importantes, né? A democratização desse lugar, que é a Casa do Povo, sendo ocupada pelo povo, especialmente pelas crianças que simbolizam o futuro do nosso povo. E a segunda coisa é que a Laura, por coincidência, é filha da Sandra Alves, uma amiga querida, né, trabalhadora, guerreira, e demonstra como é importante a gente pensar em políticas de gênero que equilibrem, né, as funções domésticas e profissionais entre homens e mulheres, porque a gente ainda tem muita desigualdade, né? A vereadora Elza também é responsável por uma criança, sabe, né, adotou, né, e é como uma filha, né, com certeza, a Júlia, e sabe a dificuldade que é trabalhar, ter as responsabilidades enquanto vereadora e, ao mesmo tempo, nos cuidados domésticos e parentais, que são muito importantes. A gente sempre tem discutido bastante a primeira infância, e nada mais oportuno do que falar disso hoje, né? E aí eu agradeço a Sandra pela gentileza. Eu já trouxe as minhas filhas aqui, ambas, né, em audiências aqui, e sei o quanto isso é simbólico e importante dessas crianças ocupando esse plenário, mas simboliza também um pouco do que a gente está discutindo aqui. A gente está discutindo o futuro da cidade, e nada mais representativo do que essas crianças para simbolizar esse futuro e mostrar que, por trás de toda essa codificação, os 3 volumes que o vereador Delbo tem aqui nas mãos sobre essa LDO, dizer que isso é sobre a vida das pessoas. A gente sempre tenta traduzir esses elementos, discutir isso com o povo de Osasco a partir dos seus representantes, legitimamente os seus representantes, os vereadores, para entender que o que a gente discute aqui são as medidas que o Executivo, o Legislativo e a administração indireta podem tomar para conseguir fazer a transformação da cidade, né? O prefeito Rogério Lins tem um compromisso com a responsabilidade fiscal, então essa é uma lei de diretrizes orçamentárias muito equilibrada, mas não abandona o compromisso com a responsabilidade social, em enfrentar as mazelas que a cidade ainda mantém e colocar políticas e serviços públicos de qualidade para o ano de 2025. É um ano muito simbólico também para a gente, porque é o final de um ciclo de planejamento orçamentário, né? A gente falou isso na última audiência, vamos reforçar aqui, e é o início de um novo ciclo de mandato, tanto do Legislativo quanto do Executivo. Espero que a gente continue com esse rigor na hora de pensar a cidade do ponto de vista de planejamento orçamentário. Então, fico muito honrado e feliz de estar aqui, podendo ouvir e receber as contribuições e poder debater com os nobres vereadores. Fico muito honrado de estar aqui do seu lado mais uma vez, vereadora Elza. Muito obrigado, uma ótima noite para a gente. Obrigada, Bruno Mancini, muito pertinente as suas palavras aqui. E é tão importante a gente falar desse papel da mulher, né? A gente sempre traz essa representação feminina aqui na Câmara, nessa legislatura, com um pouco mais de força. Somos 5 vereadoras, Ana Paula Rossi, pastora Cristiane Selegato, Lúcia da Saúde, Juliana da Ativoz, a quem carinhosamente eu deixo sempre o meu beijo, meu abraço. Sempre falo das vereadoras quando nós estamos em ações voltadas às mulheres, em agendas em que elas estão em outras agendas, não puderam estar, mas eu sempre menciono o nome das vereadoras, porque é importante aqui na casa, e o quanto a gente já conseguiu avançar com projetos voltados para as mulheres, tendo mulheres aqui no Legislativo. Então, é muito importante que a gente tenha essa representação feminina. E aí, usar a Laurinha para falar disso é muito pertinente, né? Laura é uma menina, Laura ainda é uma criança, mas desde pequena já entender que lugar de mulher é onde ela quiser, inclusive no poder, seja legislativo, executivo, judiciário. Nós temos capacidade para, mesmo com as nossas multitarefas, ocuparmos também esse espaço por direito. Então, fico muito feliz de vê-las aqui.
Agora nós vamos dedicar essa parte da audiência pública para que os nobres vereadores inscritos façam as considerações, as perguntas e os seus comentários. Eu convido o vereador Emerson Osasco. Aqui está escrito Viliolanda Osasco. Pode ser? Pode ser, claro, vai ser uma honra te receber. Inclusive, gostaria de fazer um convite para Vossa Excelência. Amanhã temos uma plenária lá no bairro para discutir as melhorias e vai ser um prazer receber Vossa Excelência. Mostrar, né? É verdade. Alô? Oi? Tá ligado. Eu até iria pela precursora do movimento, da reunião, mas aí eu vi a lista de convidados, eu achei melhor não ir. Obrigada, vereador Emerson. Nada. Bom, boa noite aqui. Quero saudar o secretário Bruno Mancini, o qual eu sempre falei aqui que desempenha um ótimo trabalho, né? Uma pessoa que faz muita falta ali na Secretaria de Planejamento, que desempenhou um ótimo trabalho, mas agora também vem fazendo um bom trabalho na de Finanças também, onde precisava de uma pessoa técnica, capacitada igual ele. Outro dia eu falei nesse microfone que o Bruno é uma das pouquíssimas pessoas que, se alguém bobeasse aqui, ele arrumaria emprego em qualquer outra cidade do país, porque é um cara muito eficiente, correto, trabalhador e profissional. Isso é muito importante. Que é isso. Quero saudar o Atenagores, desculpa com trava-língua, o Marques, pronto. Saudar o Marques aqui, saudar todos da CEPLAG, que aqui fazem parte também. Quero saudar a todos que estão assistindo pela TV Câmara, que estão assistindo pelas redes sociais, minha equipe que está aqui acompanhando, o vereador Joel, o vereador Delbio Teruel. Quero saudar também aqui a Laura, a representante oficial, eu acredito, a mais importante do dia. Deixou até seu fone ali do lado, observando bastante. Tenho certeza que a Laura tem um futuro promissor aí. Quem sabe ocupe uma cadeira aqui no futuro, né, Laura? Bom, presidente, aqui eu venho fazer algumas ressalvas, né? Como eu participei da primeira audiência pública, então tem muitas perguntas e muitas questões que foram feitas lá também, né? Mas como teve algumas que não tiveram respostas e alguma coisa que continua a acontecer, eu acredito que é necessário e urgente estar vindo colocar aqui, né? Tem na página 4, está escrito LDO 2025, Caminhos da Construção, Planejamento, conversa com a população. Infelizmente, tanto na audiência pública anterior quanto nesta, mesmo os profissionais que atuam no serviço público estando aqui, a gente não percebe a presença de pessoas que não estão atreladas ao serviço público. Isso é ruim, porque mostra que, de repente, não está chegando a informação, porque eu tenho certeza que estaria repleto de pessoas aqui que gostariam de contribuir para o crescimento e desenvolvimento da cidade, visto as inúmeras mazelas que a cidade vem passando, que são denunciadas pelos munícipes. E aí eu não vou nem falar na figura nossa enquanto vereador, porque pelo menos eu denuncio quase todo santo dia inúmeras coisas diferentes que acontecem na cidade. Infelizmente, o último motivo que nós temos de grande reclamação aqui na cidade é a desmobilização que vem acontecendo. Ou seja, mal planejado, não escutou os profissionais e os técnicos, quis fazer de cima para baixo e hoje prejudica a vida de milhares de osasquenses aqui na nossa cidade, com esse caos que é o trânsito que foi formado aqui no centro. Então, a gente não pode deixar isso passar sem que seja debatido de uma forma coerente, correta, firme e com dados. Outra coisa, no primeiro eixo que nós temos aqui, encontra-se a saúde em primeiro lugar. Só que a saúde em primeiro lugar, ela é somente o terceiro maior recurso. Então, só foi o nome. Porque na ação, a teoria no caso, só foi na teoria a saúde em primeiro lugar, porque na ação ela recebe 1,1 bilhão de investimento. Só que, para a gestão moderna e sem complicações, e traduzindo,
para a gestão da prefeitura, contratação de pessoal, comissionados e tudo, vai 1,5 bilhões, 1 bilhão e 5 milhões anual. Tendo aumentado de 2021 para cá, 500 milhões de reais. Novamente, agora a segunda pergunta, né? A primeira é a falta, por que a falta de pessoas, munícipes e cidadãos participando da audiência pública? Hoje, nós não temos nenhum que não esteja ligado ao serviço público. A segunda, por que foi aumentado em 500 milhões o gasto com a prefeitura, no gasto com gestão, com recurso humano? Acredito que muito cargo comissionado foi criado para engrossar, e aí se eu estiver falando besteira, que falem aqui para mim, porque eu gostaria dessa justificativa, para engrossar o grupo político do prefeito, para balançar a bandeira na campanha de deputado, para balançar a bandeira agora na campanha de prefeito. Não entra na minha cabeça aumentar em R$500 milhão o gasto com recurso humano e a saúde ter o terceiro investimento da cidade, ou seja, ser a terceira opção da cidade, visto o caos que vem acontecendo na saúde. Terceira pergunta, por que a saúde pública está sendo terceirizada? Sendo que, e aí faço uma pergunta antes disso, antes dessa outra pergunta, alguém aqui abre uma empresa para ter prejuízo? Eu vou querer ouvir a resposta a essa pergunta também. Por quê? Porque, ao terceirizar a saúde, se coloca empresas privadas para atuarem lá dentro. Nenhuma empresa está indo para lá para tomar prejuízo. Então, se ela tiver que investir mais do que seria o ganho dela para salvar a vida de alguém, provavelmente ela não fará, porque ela é uma empresa privada, de capital, que visa o lucro. Enquanto o serviço público, que deveria ter a gestão, visa acolher, proteger e cuidar da população. Assim garante a nossa Constituição. Então, por que a terceirização está sendo uma realidade nas unidades de saúde? Por que a gestão pública não controla a gestão dessas unidades, provendo, sim, total amparo à população, não visando o lucro, mas sim visando salvar a vida das pessoas. Seguindo aqui, eu entro num eixo que me chama muito a atenção, que é o combate ao racismo. Vamos novamente para o RH, 1,5 bilhão de reais. Para combate ao racismo, 5 milhões. Se a gente dividir isso mensalmente, não dá nem 400 mil reais mês. Como nós vamos fazer ações efetivas de combate ao racismo que ceifa a vida de milhares de pessoas negras a todo ano, lembrando que Osasco foi palco da maior chacina que aconteceu na história, que vitimou em sua grande totalidade pessoas negras e periféricas. Nós sabemos que nas escolas, nós sabemos que no serviço público, nós sabemos que cada beco e viela da nossa cidade acontece no mínimo um caso de racismo a toda hora. E como nós podemos combater isso com esse mínimo de recurso? Quando eu vi nascer a Secretaria Executiva de Promoção da Igualdade Racial, ali eu quis acreditar que algo estava sendo feito de forma efetiva. Infelizmente, 3 anos e meio após, eu tenho a maior decepção da minha vida com uma pauta que é tão necessária e útil. Porque nós vimos inúmeros casos de racismo acontecendo na cidade, sendo jogado para debaixo do tapete, sendo silenciadas, tentando fazer as crianças, as mães, as pessoas que foram vítimas, passar como os agressores, como se elas fossem as culpadas. E se nós não intervíssemos, assim teria acontecido. Então nós estamos falando de alguns atos que chegaram ao nosso conhecimento. Então, como que a gente pode aceitar que uma instituição que foi acusada de racismo receba mais de 100 milhões, mas para o combate ao racismo, numa secretaria executiva, somente 5 milhões?
Qual é a prioridade com a vida da população negra e periférica aqui na cidade? Nova pergunta. Seguindo, eu venho para as promessas não cumpridas, popularmente hoje conhecidas como fake news. Nós temos aqui inúmeras promessas. Vamos começar pela Escola do Futuro. A Escola do Futuro, ela foi prometida em 2023. LDO de 23, LDO de 24, 25, o prefeito postou nas redes sociais, e agora na LDO de 25, desculpa, 23, 24, e agora na de 25 está aqui novamente, que a Escola do Futuro está no orçamento. E o que foi feito com o recurso que foi destinado em 23 e em 24 para esse mesmo equipamento? Seguindo, nós temos aqui a cidade da polícia, prometido muito antes de eu estar aqui. Entrei em 2021, foi prometida em 2019, inclusive com empréstimo feito com, agora eu não me lembro se é Caixa ou Banco do Brasil, de milhões de reais para fazer a cidade da polícia. 2019, 20, 21, 22, 23, 24, e agora na LDO de 25 está sendo prometida novamente. Ok, mas cadê esses milhões de reais que foram colocados aqui? Outra pergunta, cadê o dinheiro que estava aqui? A coisa mais necessária, mais devida, que realmente valoriza o cidadão da nossa cidade. A porta de entrada de todo cidadão osasquense, a maternidade, onde será dado à luz às crianças, gerando crianças ali, as crianças nascendo ali, as mães sendo acolhidas no momento de fragilidade por inúmeras questões, e a gente enxerga dentro dessa maternidade que ela não está tendo nem 1% da atenção devida. Por quê? 2021, prefeito prometeu fazer uma reforma. 22, prometeu fazer uma reforma. 23 prometeu fazer uma reforma, 24 prometeu novamente, totalizando 43 milhões de reais. E nós encontramos uma maternidade caindo aos pedaços, sucateada, passando na televisão e fazendo a gente ter vergonha de um equipamento tão importante, porque não está tratando as mulheres. Para finalizar, vereador, por gentileza. Concluir, presidente, que não está tratando as mulheres, as crianças, as famílias do jeito que deveria. Está chovendo dentro de uma UTI, alagou o local onde é concentrado o estoque de sangue da maternidade, aonde é feito comida para as pacientes. Foi alagado toda a estrutura tem inúmeros vazamentos, e tem inúmeras rachaduras na porta de entrada, inclusive, eu falei disso daqui, e foi alvo de chacota do secretário de Planejamento, e eu achei isso o maior absurdo, desrespeito com a população, e principalmente com as mulheres, que não teve sequer o mínimo de acolhimento e empatia com as mulheres que estão lá, que é uma parede logo na entrada, que ela está por um fio para cair, tem uma fita segurando essa parede para impedir que as pessoas cheguem perto. E se cair essa parede em cima de uma criança, de um bebê, de uma mãe, o que vai ser? Como que a cidade vai ser vista? É inadmissível que isso venha acontecendo. Só para concluir aqui, presidente, essa é a pergunta. Para onde foi esses 43 milhões que foram prometidos para a reforma da maternidade? Até hoje não foi feito nada de efetivo nessa maternidade. Para onde foi as empresas que estavam cometendo conluio lá, no valor de 200 milhões de reais, o qual a gente denunciou? Para concluir, nobre vereador, por gentileza. Para onde foi esses 200 milhões de reais das empresas que fizeram conluio na maternidade, atendendo na urgência e emergência, que nós denunciamos, o Tribunal de Contas do Estado denunciou e a Rede Globo noticiou?
Então, a gente quer saber para onde foi todo esse dinheiro que poderia ser utilizado para a população da nossa cidade. Encerro minha fala por aqui, presidente. Obrigado pelo tempo e desculpa ter passado um pouquinho. Obrigada, vereador Emerson Osasco. Convido o vereador Délbio Teruel para que faça uso da palavra, colocando a tribuna à sua inteira disposição, pelo mesmo tempo dado ao vereador Emerson, se necessário, 13 minutos. Vereadora Elza, eu quero retificar a fala de Vossa Senhora. Pode ser 12 minutos mais um. Aí eu vou aceitar de bom grado. Dá 12 minutos, depois mais um de prorrogação. Enfim, senhores vereadores... Está saindo? Tá. Senhores vereadores, nobre vereadora Elza, que preside essa sessão, essa sessão de audiência pública, e presidente da nossa Comissão de Economia. Cumprimentar aqui a todos os nossos amigos vereadores participantes, pastor Joel, vereador Emerson, presidente Carmone, que estava aqui até agora há pouco, e saudar aqui o Bruno Mancini e o nosso amigo Atenágoras, é isso aí, desculpa, Atenágoras. Fique tranquilo, porque Délbio também é difícil, viu? Eu não posso falar nada, porque Délbio é mais difícil ainda. Mas, enfim, saudar a todos os participantes, saudar o público que nos acompanha nessa audiência pública. E a gente fica muito feliz em poder vir aqui falar a respeito da nossa cidade, discutir, né, o planejamento, discutir os projetos para a cidade de Osasco, a lei de diretriz orçamentária do município. No final do ano vamos ter aí a LOA, né, que é a lei de orçamentária, enfim. E aqui hoje são os principais temas, os principais projetos, as programações que vão ser feitas aí durante que foram feitas durante todo esse tempo, as audiências que aconteceram aí na nossa cidade, e às vezes a gente fica preocupado mesmo com a falta de público, a falta, às vezes, de participação da nossa população, mas é uma coisa que precisa, aos poucos, ir virando uma cultura, né? O pessoal precisa aprender a participar, a acompanhar as divulgações, o que é feito, a divulgação da prefeitura. A gente sabe que todos os órgãos aí fazem toda a comunicação necessária e que é precisa para que a população tome conhecimento, saiba do que está acontecendo, saiba da nossa LDO. E aí é importante a participação sempre, por isso que já foram feitas algumas audiências públicas pela nossa prefeitura, pelas secretarias responsáveis, e hoje nós fazemos aqui pela Câmara Municipal. Então, é sempre muito importante que a gente possa vir aqui, falar um pouquinho, falar a respeito, dizer... Claro, a Câmara Municipal tem essa preocupação e essa função importante, né, a função legislativa de poder acompanhar, fiscalizar e ver o que efetivamente está acontecendo no nosso município. E hoje a gente tem essa oportunidade aqui. Já tivemos esse projeto aí passando pela casa, já tivemos agora um substitutivo para poder ter uma readequação aí de alguns itens, enfim. E até eu estava dando uma olhadinha aqui, acho que as principais mudanças aí foram, principalmente, eu li aqui, enfim, nas unidades executoras, né, das ações, nas unidades executoras e ações voltadas ao desenvolvimento do programa governamental. E também uma outra alteração com relação à Câmara Municipal, mas, enfim, é um projeto importante e que merece toda a nossa atenção, todo o nosso cuidado. Já passou pela Comissão de Economia, já passou pelo jurídico dessa casa, enfim, tem todo um acompanhamento importante para que a gente possa programar a nossa cidade, né? Programar para os próximos anos, programar para as próximas gerações, como sempre diz o nosso prefeito Eugério Lins. E a gente fica
sempre preocupado, né, com as coisas que acontecem na cidade e com a parte das diretrizes, do orçamento, enfim. Então, é sempre importante a gente estar acompanhando o que efetivamente acontece na cidade. E alguns gastos, a gente vê aqui a programação, que às vezes é feita, e com certeza a gente sabe das dificuldades que são para se construir muita coisa e fazer na nossa cidade. Né? Aqui faz a programação, tem a lei orçamentária, enfim, tudo é planejado, mas a gente sabe que as burocracias são muito grandes. Né? E o que já foi feito nessa cidade nos últimos 8 anos, praticamente, é uma quantidade de obras e de mudanças nunca vistas antes na história dessa cidade. A gente pode bem dizer assim. Né? A cidade se transformou, se a gente acompanhar como andam as nossas unidades básicas de saúde, como andam as nossas escolas municipais, as nossas creches, as nossas EMEIs. Eu falei aqui ainda na última sessão da oportunidade que tive em visitar, durante esse período, secretário, as festas juninas existentes nas escolas, e que traz a aproximação da comunidade com a escola, com os professores, enfim, faz esse entrosamento melhor, e é importante que a comunidade esteja dentro da escola para ajudar a cuidar e acompanhar o que acontece. E em várias e várias delas encontrei pessoas de outros lugares, de outras cidades, que estavam assim bastante encantados, né, de ver a qualidade da estrutura das nossas escolas, das nossas creches, das nossas EMEIs, das nossas EMEFs, enfim. Então, isso mostra o quanto foi feito, o quanto se mudou e o quanto foram feitas reformas, né? E quanta coisa nova aconteceu na nossa cidade, uma cidade que, há 8 anos atrás, tinha mais de 15 mil crianças em fila de vaga, esperando vaga em creche, e hoje, praticamente, esse número está zerando. Então, é um trabalho muito sério que foi feito na nossa cidade. Quando eu falo aqui que a cidade perdeu 12 anos, isso é um dos grandes motivos, né? Porque nós já viemos com essa herança de 12 anos aí, de mais de 15 mil vagas em creches na nossa cidade. E hoje, praticamente, nós temos aí quase zerando o número de crianças. Né? Então, e muito pelo contrário, as pessoas hoje estão tirando as crianças da escola particular e colocando na creche da prefeitura. Né? Então, mostra que o trabalho feito é sério, o trabalho que está acontecendo na cidade é de responsabilidade. E, claro, que quando se projeta algumas coisas e demora um pouco mais para acontecer, é porque são projeções importantes para frente. Né? Então, a gente tem que ter esse entendimento sempre, e a gente tem acompanhado também. Eu estou falando aqui da área da educação, mas nós podemos falar muito também da área da saúde. O que foi feito de transformação nas unidades básicas de saúde da nossa cidade. Né? De uma vez só, praticamente 39 unidades básicas de saúde reformadas. Hoje você vai numa unidade básica de saúde, dá tranquilidade de você entrar ali. É um ambiente agradável, um ambiente limpo, um ambiente novo. Não acabaram aquelas coisas de você entrar em algumas unidades antes desses 8 anos do prefeito Rogério Lins, e você via lá sujeira, teto caindo, entrada de unidade básica de saúde, tudo destruída, enfim. Hoje não. Hoje você chega lá, parece, como a gente diz, hospital particular. Então, tudo muito bem organizado, tudo bem reformado, tudo bem cuidado. Ocorrem falhas? Ocorrem, é claro, porque lá dentro trabalham seres humanos. Né? E a gente sabe que muitas vezes acontecem falhas. Né? Às vezes é uma falha no atendimento, a falha na falta de um medicamento, de um remédio, e muitas vezes esse remédio, esse medicamento está lá no estoque. Né? Então, a falha é, muitas vezes, pessoal. E que, é claro, isso tem que ir se corrigindo ao longo do tempo. Né? A gente vê aqui uma cobrança enorme em cima da maternidade Amador Aguiar. A gente sabe, e foram feitas várias pequenas reformas na maternidade Amador Aguiar, para ir se corrigindo aos poucos e se corrigindo durante o período de trabalho, porque não é fácil trocar o pneu do carro com o carro andando. Né? E o carro nosso aqui anda numa velocidade enorme, porque a quantidade de crianças que nascem ali na maternidade Amador Aguiar
já dá quase, eu não sei exatamente o número, mas já dá quase metade de Osasco, né? Que nasceram ali durante todo esse tempo de existência da maternidade Amadora Aguiar. Então, existem coisas que precisam fazer, existem, é claro, a gente sabe que é importante isso, mas o que a gente precisa ver são os índices, né, da nossa saúde. A nossa saúde hoje, o índice de mortalidade infantil é abaixo da média. Nós não temos aí um índice que é preocupante, muito pelo contrário, estamos abaixo dos 2 dígitos. Então, isso é sinal de que, às vezes, a gente está preocupado com o vazamento de água e a gente precisa olhar o todo daquilo. A quantidade de pessoas que são atendidas, a quantidade de crianças que ali nascem, o nosso índice de mortalidade infantil, que é baixíssimo, é um dos mais baixos aqui do estado da região. Já vou concluir, nobre presidente. Mas dizer que a gente vê uma evolução da cidade, vê a cidade crescendo, a cidade evoluindo, e a cidade cada dia mais dando orgulho para a nossa cidade, para os nossos moradores, para os nossos munícipes, e é muito gostoso hoje você poder sair à rua, né, e sentir o respeito das pessoas, porque tudo isso, como a gente sempre diz, vereadora Elza, passa pela Câmara Municipal, né? Então, hoje, a população sabe que a Câmara também ajuda nesses projetos, que a Câmara aprova projetos importantíssimos. Nós aprovamos aqui outro dia projeto para a área da habitação, mais de 115 moradias novas para a nossa cidade. Então, é sempre importante a gente poder vir aqui falar a respeito desse importante trabalho que está sendo feito na cidade. Coisas, às vezes, acontecem mesmo, ficam de um ano para o outro, de 2 anos para o outro, mas nós estamos vendo aí uma universidade federal que está aí para inaugurar desde 2005, quando foi colocada uma pedra fundamental, e nós vamos para 20 anos, e agora que dizem que vão inaugurar, né? Não está totalmente terminada, mas estão dizendo que vão inaugurar. Enfim, aqui em Osasco nada demora tanto tempo assim. Obrigado, senhora presidente. Eu agradeço pela oportunidade. Agradeço ao vereador Delbo Teruel pela contribuição, e a palavra agora está com o nosso secretário, Bruno Mancini, com Atenágoras. Eu vou seguindo aqui com as respostas, especialmente para o vereador Emerson, e aí eu vou compartilhar o apelido do Atenágoras, é Atenas, fica fácil para todo mundo, então acho que a mãe dele já pensou nesse apelido para ajudá-lo, né, na vida. Agora, em primeiro lugar, queria agradecer a gentileza do vereador Emerson, né, em relação às palavras dirigidas a mim. Para mim é uma honra poder estar aqui debatendo com muito respeito, muito carinho, né, o vereador que é de oposição, uma oposição consciente que está preocupado com a cidade. Todos nós estamos preocupados com a cidade, é importante a gente entender que podem ser visões distintas, mas a gente está olhando para o mesmo lugar, uma cidade que a gente quer melhor para todo mundo. Eu vou tentar ir pela ordem, e aí se eu estiver esquecendo algum item, se o senhor puder me chamar a atenção, eu queria, primeiro falando sobre a forma de participação, é um desafio ainda da democracia brasileira, ultrapassar essa ferramenta institucional que a gente tem de participação das audiências, para chegar de verdade nas pessoas, para que elas possam, de fato, se sentir colaborando com o orçamento, né? E a gente fez uma consulta pública que recebeu sugestões muito concentrada de grupos organizados, mas ainda é um desafio a gente fazer participação popular. Essa Câmara fez uma iniciativa muito importante, né, presidida pelo vereador Carmônio, da Câmara no Bairro, que tenta democratizar e simplificar, né, e tá mais próximo da população. A gente tem se esforçado muito para conseguir melhorar esse canal de comunicação com a população, e é um desafio. A gente aceita todas as sugestões e críticas em relação a isso, porque é de fato um desafio a gente conseguir ouvir a população, né, e conseguir apropriar isso, sentindo e transformando isso em novos e aperfeiçoamento das políticas e serviços públicos. Em relação aos eixos, né, essa forma de classificar dos eixos é uma forma de a gente simplificar
e já nesse esforço de estar mais perto da população. E o eixo saúde, em primeiro lugar, deriva de um momento que a gente estava, especialmente recuperando da pandemia, em que, de fato, todos os olhos, todas as atenções estavam voltados à saúde. É fato também que boa parte de gestão moderna sem complicações, que engloba a folha de servidores, né, incluindo da saúde, tem um impacto relevante porque o serviço público é feito por gente. E aí, de fato, é um exército muito grande, de 18 mil servidores. A gente tem uma regra que foi instituída por essa casa, porque aprovou a Lei Complementar 389 de 2020, que instituiu limites para a ocupação de cargos em comissão, né, em relação à quantidade de servidores. Foi um avanço muito significativo que essa Câmara promoveu, né. A proposta é do Executivo, do prefeito Rogério Lins, que estava preocupado em diminuir a pressão, né, e a quantidade de cargos em comissão. Então, a gente tem uma valorização do servidor, como jamais foi feita. O sindicato, né, fala isso abertamente nas nossas mesas de negociações permanentes. Então, a questão da saúde estar em primeiro lugar e, eventualmente, na classificação que a gente faz, não ser a maior concentradora de recursos, isso, quando a gente olha para a secretaria, por exemplo, já é ultrapassado. O limite constitucional mínimo para aplicação em saúde é de 15%. Que está ainda para ser discutido, né? O Congresso Nacional tem pressionado o presidente e o Executivo Nacional para diminuir gastos em despesas essenciais. A gente sabe quem vai ser prejudicado no fim das contas são os cidadãos nos municípios brasileiros, então a gente tem que trabalhar para evitar isso. Osasco gasta mais do que o dobro do que o necessário, mínimo necessário constitucional em saúde pública, e isso repercute muito nos resultados que a gente tem. A gente aumentou praticamente 300% em relação aos atendimentos que são realizados. É um volume muito grande de pessoas sendo atendidas diariamente nos mais de 70 unidades de saúde que a gente tem. 36 unidades básicas de saúde, 6 pronto-socorros, 3 UPAs, 2 hospitais com a maternidade. Já vou falar um pouco mais sobre a maternidade também. O vereador Delber Teruel lembrou aqui, só não mencionou, vereador, eu queria um complemento só na sua fala, que no dia 1º de janeiro de 2017, quando o prefeito Rogério Lins assumiu, a maternidade estava fechada. Os médicos se recusando a trabalhar por conta das condições adversas. Isso é um problema histórico da nossa maternidade e a gente precisa, de fato, enfrentar isso cada vez mais. O que já foi investido em reformas da maternidade nesses últimos anos foi em torno de 11 milhões de reais. Não é o suficiente para a magnitude que a maternidade tem. É um trabalho que precisa ser feito em blocos, em fases. A gente está agora com ações sendo realizadas em parceria com a Uninove, que a partir do programa Mais Médicos é obrigada a fazer investimentos na saúde pública, porque é beneficiada por isso, né, com as vagas de medicina que pôde abrir aqui na cidade. Então, a gente tem a maternidade como uma prioridade absoluta do nosso governo, né, na área da saúde. Nas audiências públicas de saúde, esse é um tema recorrente aqui, não preciso avançar tanto. Agora, eu queria só fazer uma ressalva em relação a isso, também sobre essa discussão da forma de classificação e de como o orçamento é feito. Eu falei isso na última entrevista que eu dei aqui depois da audiência, e vou falar aqui publicamente, porque eu acho que, em homenagem à Laura, tem que falar no português mais claro que a gente puder. O orçamento ele é feito como se fosse fazer uma lasanha, vereadora Elza, em camadas. Então, para fazer uma boa lasanha, todo mundo sabe que é um segredo colocar o molho, colocar a massa, colocar o recheio, e o orçamento ele é feito dessa forma também. Então, a gente recolhe as informações a respeito da execução, dos contratos, da despesa com pessoal, os projetos, e eles vão se encaixando para que isso seja executado ao longo do tempo. Muitas vezes, o tempo das contratações públicas que são regidas pelas leis de licitações, o tempo da execução de obras não é o mesmo tempo que a gente gostaria. E aí, por isso, muitas vezes, a gente tem anúncio de obras, como da Universidade Federal, né, que vai ser finalmente entregue para a cidade de Osasco, e o anúncio do Instituto Federal na próxima sexta-feira. Além disso,
a gente tem inúmeras obras que estão em andamento ou que estão garantidas no orçamento que a gente está executando esse ano e no ano que vem, a partir dessa proposta de LDO, que fazem parte dessa dinâmica. Então, a gente gostaria de ter já a primeira Escola do Futuro entregue até o final do ano. Infelizmente, ela ainda não está pronta, mas está contratada. A primeira Escola do Futuro já tem contrato garantido e recurso necessário. São 24 milhões de reais, vereadora Elza, que vão ser feitos na escola mais moderna que Osasco já imaginou, né, no Dávila, numa região altamente vulnerável da nossa cidade, que vai ser muito beneficiada com isso. Em relação à Cidade da Polícia, é uma obra em andamento, né, ela foi contratada em 2021, já foram executados mais de 16 milhões de reais desse contrato. Há ainda novos recursos que vão ser aportados ao longo desse ano, mas é uma obra em andamento, uma obra muito avançada e que vai conseguir concentrar um volume muito grande de serviços que hoje estão descentralizados, especialmente relacionados à inteligência policial e da Guarda Civil Municipal. Sobre a maternidade, né, voltando em relação a isso, a gente teve uma estratégia muito grande de cuidado para conseguir tripular a maternidade com mão de obra médica especializada, especialmente pediatras, neonatologistas e ginecologistas obstetras, que possam atender a nossa população na melhor forma. Hoje, a gente tem a felicidade de dizer que o maior problema da nossa maternidade é estrutural. O atendimento é assim, de primeiríssima qualidade, com especialistas muito renomados nessa área, contratados a partir de concurso público e, eventualmente, a partir desse contrato que garante mão de obra médica, não só na maternidade, como na atenção especializada, nas policlínicas e nas unidades básicas de saúde, né? Esse contrato que estava sob investigação do Ministério Público alguns deles já foram até rescindidos pela Prefeitura, que não consegue escolher o seu fornecedor. Ele é obrigado a fazer licitação. As empresas que venceram a licitação, que não deram certo, já foram rescindidas, não receberam nenhum real que não foi de serviço prestado, e hoje a gente tem em torno de 80 milhões de reais investidos em mão de obra médica qualificada, porque a gente não consegue, é um grupo difícil, né, no mercado, o RH médico é difícil, a gente que vai atrás de consulta médica, seja no plano de saúde, no privado ou no público, sabe o quanto é difícil a gente conseguir a agenda médica, né? Os planos de saúde estão com 2, 3 meses de fila de espera por consulta médica. Então, esse é um arranjo. Sobre a terceirização, eu só teria uma ressalva a falar. É uma questão de visão, que eu respeito muito o vereador Emerson e a visão que ele tem, mas que o que se chama de terceirização na saúde não é feito com a iniciativa privada. É feito com organizações sociais de saúde que não têm fins lucrativos. Então, nesses arranjos que a gente tem no Hospital Antônio Giglio, nas 3 UPAs, no Edmundo Burjato e no pronto-socorro do Santo Antônio e do Osmar Mesquita, são organizações sociais de saúde que são qualificadas, tem membros do Ministério Público, inclusive, dentro do conselho dessas organizações, para garantir não só a qualidade, mas também a lisura na aplicação dos recursos. Então, a gente repassa o dinheiro e essas instituições aplicam o dinheiro segundo o plano de trabalho que é acompanhado por áreas técnicas e os órgãos de controle. Então, a gente entende que essa é a visão que melhor consegue gerenciar a saúde por conta da flexibilidade que tem e o dinamismo que essa área precisa. E um exemplo claro, vereador Delby, não sei se o senhor se lembra, mas há um estudo que demonstra que Osasco, com as medidas ágeis, especialmente de fortalecimento da sua estrutura de saúde, do Antônio Giglio especialmente, conseguiu salvar mais de 3.200 vidas na época do Covid-19. Eram as projeções da gente chegar em mais de 6.000 mortos por Covid em Osasco, e a gente teve em torno de 2.300 mortes relacionadas ao Covid-19. Então, é um modelo de gestão. Há controvérsias inúmeras em relação a todos os modelos, mas é um modelo que a gente avalia que tem dado certo e que do ponto de vista
econômico, talvez não o mais barato, mas o mais eficiente, consegue entregar a maior quantidade de serviços com um menor custo, né? Então, de fato, é um modelo que a gente defende. Sobre o combate ao racismo, eu não posso concordar mais com o vereador. Todo recurso que puder ser empenhado e garantido para essa agenda não vai ser suficiente, porque a gente tem um problema histórico, né? Um racismo estrutural no Brasil, que tem maioria de não brancos, né? De pretos e pardos, e que ainda não é representada na igualdade que deveria ser. Um exemplo claro é esse ambiente que a gente está, né? A quantidade de pessoas não brancas e pessoas brancas na Câmara de Vereadores e nos espaços de poder demonstra isso. Mas a gente está se esforçando, né? Desde a criação da Secretaria da Promoção da Igualdade Racial, que ainda tem muito a avançar, já foram mais de 250% de crescimento. Então, a gente começou de uma forma modesta e estamos amadurecendo com os recursos, mas entendendo que não é só botar dinheiro, mas é com ações de conscientização, ações de responsabilização pelos atos de racismo, que é crime inafiançável no Brasil, né? Então, a gente precisa seguir a legislação, cumprir e fazer políticas afirmativas cada vez mais que promovam, né, a igualdade racial em todas as dinâmicas. A gente tem programas que não estão associados diretamente ao eixo combate ao racismo, na Secretaria do Trabalho, por exemplo, voltados para a juventude preto periférica, que derivam do Plano de Juventude Viva. Isso gera muito resultado, não vai estar caracterizado nessa visão do orçamento do combate ao racismo, mas são ações que também combatem o racismo. Então, eu acho que eu passei por quase todos os temas. Se estiver faltando algum, eu peço que o vereador aponte, mas a gente tem um compromisso aqui com o serviço e a política de boa qualidade e com a entrega daquilo que a gente tem de melhor para o cidadão, que é o nosso principal objetivo. Então, haverá falhas, né? O vereador Delbio mencionou muito bem, a gente não tem compromisso com o erro. Corrigir as rotas, aperfeiçoar o serviço público é a nossa vida. É a paixão da minha vida. Enquanto houver problema público, eu estou feliz porque eu vou ter o que fazer ainda e acho que a gente vai estar por aqui. Mas cada vez mais avançando, e com essa colaboração do Legislativo, queria agradecer demais a cooperação. Esse substitutivo é fruto de uma discussão com esse Legislativo, de aperfeiçoamento do orçamento, especialmente daqui da Câmara dos Vereadores, que a gente constatou esse erro e deu tempo de corrigir. Então, eu fico feliz da gente poder estar aqui de coração aberto, né, de forma muito democrática e respeitosa, debatendo pelo orçamento da cidade. Atenas, se você tiver complementos... Não teria complemento, né? Respondeu muito bem, respondeu tudo, foi satisfatório, pelo menos no meu entendimento. Eu gostaria de agradecer a oportunidade dos vereadores estarem nos ouvindo, né? Acho que é muito importante a gente dialogar sobre esse assunto de orçamento público e poder construir o melhor, lembrando que somos todos de Osasco e queremos construir o melhor para a nossa Osasco. E acho que isso é o mais importante. Obrigado, viu? Obrigado mesmo a essa casa por nos receber muito bem, sempre que estamos aqui, é uma felicidade imensa. Gostaria também de fazer uma reafirmação, o agradecimento, na verdade, à nossa equipe técnica, à equipe de finanças também, Bruno, que esteve junto conosco e nesses pontos de construção. Também agradecer a todos que estiveram envolvidos, né? Nossa equipe do planejamento orçamentário lá. E é isso. Muito obrigado a todos. Muito obrigada, Bruno. Muito obrigada, Atenágoras. Apenas, né? Fica mais simples. O nobre vereador Emerson Osasco tem direito a réplica e tréplica durante 3 minutos. 3 minutos, e eu gostaria que Vossa Excelência respeitasse o tempo. Obrigada. Nosso debate está tão bom, 3 minutos é pouco. Mas, assim, primeiramente, né, agradecer ao Bruno pela visão, né, de mundo que ele traz aqui, super importante, necessária, de uma forma com elementos, robusta, que traz pontos de vista completamente embasados. Isso é importante, que não tem medo algum de pegar e falar, olha, aqui houve um erro, vamos arrumar, vamos corrigir, porque isso é necessário.
Se pessoas que estão ocupando os espaços que hoje nós ocupamos não tiverem essa percepção e essa humildade, quer dizer que a gente está ocupando o espaço errado, né? Então, o espaço é de escuta e mais de ouvir do que falar, né? Mas aqui, Bruno, agradeço pela explicação, mas só uns questionamentos aqui, porque eu entendi, na questão da saúde, que esta é uma visão de governo. O governo decidiu ter esta definição para ele seguir, né, na terceirização, que, no caso, é as ONGs. Mas as ONGs recebem dinheiro público, elas lucram, tanto que você vê inúmeros diretores ganhando salários bem consideráveis para estarem atuando lá. Então, não quer dizer que esse dinheiro é destinado integralmente para cuidar da população, mas ele é distribuído para a sua diretoria como forma de reembolso, que poderia ser colocado para o trabalhador que passa no concurso público efetivo. E aqui eu não vejo problema algum na contratação das pessoas, muito pelo contrário, nós lutamos e denunciamos aqui a falta de abertura de concurso público. Eu acredito que concurso público deve ser aberto, para que hoje essas pessoas que são comissionadas, que tiverem lá toda a competência para atuar na sua devida área, possam fazer, passar e estar lá de uma forma efetiva. Porque nós perdemos muitos médicos que hoje não estão aqui no município, porque essa ONG, essa empresa terceirizada, paga 5, 6 vezes mais do que o médico aqui, que passou no concurso público, que atua aqui na cidade. Então, isso daí a gente tem que combater. A gente tem que valorizar a população com um salário mais digno. Aqui, na questão da maternidade, eu tinha falado que foi 47 milhões, e o Bruno falou que só foi 11 milhões. Então, confirma o que eu falei, que o prefeito anunciou os 47 milhões, porque está aqui, inclusive esse ano ele anunciou mais 18 milhões para a maternidade, em 2021 ele anunciou 10 milhões, em 2022 ele anunciou 15 milhões, totalizando os 43 milhões, 47 milhões, que ele falou que ia investir na maternidade e não investiu. Então, novamente, aonde foi parar esses 36 milhões que estão de divergência aqui? Para finalizar, vereador, por gentileza. Para finalizar, sobre a questão do racismo, notável isso, necessário, né, a importante visão que o secretário tem, e isso tem que ser algo amplo, em todos os locais. E também um apelo para que a lei que fala sobre a educação da cultura afro seja respeitada e colocada em prática na cidade, né? E, com isso, aí é só um ajuste, secretário, dessa vez eu vou discordar de Vossa Excelência, que, assim, o recurso não é só dinheiro, mas é necessário o recurso para fazer as ações públicas. Por isso que é necessário que o recurso vá direto para a secretaria especialista no tema, para que ela possa saber como deve ser utilizado. Tem dinheiro que vai para a Secretaria de Comunicação, que pode ser utilizado no combate ao racismo? Tem, mas esse não é utilizado. Então, que mande para a Secretaria e ela faça esse pedido na comunicação, em outros materiais, para que a gente possa fazer esse combate muito forte e eficaz aqui na cidade. Então, é necessário apurar, mas só para finalizar mesmo, é necessário apurar aonde foi parar todo esse recurso que deveria ter sido utilizado e não foi. Né? Obrigado. Muito obrigada, vereador Emerson. Convido o Bruno para que responda, ou a Tenágores. Fiquem à vontade. Em relação aos contratos de gestão com as organizações sociais, eles são... Se o senhor quiser falar mais alguma coisa, fica à vontade, vereador. Posso só uma última coisa rápida? E eu não falo mais na outra. Pronto, é o último. Pode sim. Bom, só para contemplando, obrigado pela gentileza, secretária e presidenta, viu? Só acrescentando, a gente viu que essa opção de contratação do executivo da cidade já deu problemas de corrupção, que inclusive mancharam o nome da cidade. E nós vemos hoje que a terceirização, principalmente na saúde, é a porta de entrada da corrupção. Se nós já sabemos que é a porta de entrada da corrupção, que pode ter indícios para que isso aconteça novamente, por que insistir no erro? Obrigado.
Vou aproveitar a presença da Laura aqui e vou usar uma expressão que a minha avó utilizava, que é assim: não se pode jogar a criança com a água do banho fora. E eu discordo com muito respeito, vereador, que não é necessariamente o modelo de contratação que é a porta para a corrupção. Né? A corrupção ela é infelizmente inerente aos desvios que a nossa sociedade tem, né, fruto do arranjo de desigualdade que a gente vive, e infelizmente a gente tem corrupções em todos os níveis da nossa sociedade, e é o nosso dever combater, né, o combate à corrupção faz parte, né, desse eixo gestão moderna sem complicações, que visa uma sociedade cada vez mais íntegra do ponto de vista do Poder Executivo. Todas essas questões foram apuradas antes, e felizmente a gente conseguiu evitar um dano ao erário. A gente teve outros casos já de inabilitação. Eu tenho até um sofrimento em conjunto aqui com os 3 vereadores presentes, que hoje acabei de receber um e-mail falando que o município de Osasco não pode celebrar nenhum tipo de parceria com o Esporte Clube Corinthians Paulista, porque ele faz parte das associações indicadas pelo Tribunal de Contas como as que estão impedidas de celebrar parceria com a administração pública. Com só corintianos e um São Paulino que é quase corintiano aqui também. Essa merece uma questão de ordem. Para ver como os instrumentos de combate à corrupção, e não só a corrupção, mas a má gestão dos recursos públicos, estão sendo aperfeiçoados cada vez mais. Então, a gente entende, né, o posicionamento do vereador, e a denúncia dele é muito importante para que a gente continue alerta e evitando esses casos que possam ocorrer e agindo rapidamente. Então, acho que a gente tem uma defesa da escolha do modelo. Infelizmente, a gente tem feito os concursos públicos, vereador, e não tem sido tão atraente por conta de uma dinâmica da carreira do serviço médico. Tem sido muito difícil a gente conseguir criar os salários tão atrativos quanto os que o mercado consegue proporcionar. Por isso, a escolha desse modelo que consegue contratar só as horas do médico que a gente é capaz de arbitrar, porque o médico ele não, além da questão salarial, ele tem uma limitação de vínculos. Né? Existe um cadastro nacional de estabelecimentos e profissionais de saúde, chamado CNES, que veda múltiplos vínculos dos estabelecimentos e das instituições e dos profissionais médicos. Então, o médico ele quer trabalhar aquelas horas e ir embora, não quer garantir tudo. E a gente já teve muitas dificuldades, né? E a gente vê na grande mídia, né, os médicos com dedo de silicone botando... isso não aconteceu em Osasco, mas acontece, né, quando a gente tem a carga horária amarrando os médicos, eles dão um jeito de se livrar ou de abandonar os postos dos concursos públicos. Então, esse modelo funcionou para a gente conseguir colocar as especialidades que tinham maior dificuldade e que, com a carga horária que a gente precisa, tanto nas policlínicas quanto nas unidades básicas e na maternidade. Só para encerrar em relação a esse assunto da saúde, que é muito complexa mesmo, né? A gente tem investido muito na área também de tecnologia para garantir que a gente tenha telemedicina muito em breve, né, com retornos médicos mais ágeis para aumentar a capacidade do nosso atendimento, assim como a iniciativa privada está fazendo. Não tem nada de moderno do ponto de vista de saúde, pública ou privada, que a gente não esteja adotando como uma ferramenta de dispensação de medicamentos, medicamento em casa, uma série de iniciativas que vão ajudar a melhorar a gestão dos recursos na saúde e fazer a gente conseguir atender mais gente melhor. Esse é um debate para a gente ficar horas conversando, então eu agradeço a oportunidade sempre do debate. Obrigada, Bruno. Obrigada, vereador Emerson. Eu fico bastante contente também com esses debates, porque eles são fundamentais para o crescimento da nossa cidade, para o nosso crescimento, para o nosso conhecimento, para entender o que o Executivo tem feito. E é isso. Bom, nós não temos nenhuma pergunta vinda via site e nenhuma outra aqui dos nossos participantes.
Então, dessa maneira, eu agradeço ao presidente Carmônio Bastos, que esteve aqui na nossa audiência, a todos os vereadores que estiveram aqui presentes e também participaram, debatendo aqui, trazendo, enriquecendo esse discurso. Também agradeço aos membros da Comissão de Economia e Finanças, que têm sido muito parceiros e ajudado muito nesse processo de avaliação dos projetos do Executivo, aos palestrantes aqui, Atenágoras, e também ao Bruno Mancini, que sempre está aqui conosco, sempre participando de uma forma muito didática. Eu valorizo muito isso, viu, Bruno? Secretaria de Planejamento e a Secretaria de Finanças estão de parabéns. E aí eu estendo isso à equipe de vocês, porque sozinhos nós não conseguimos fazer absolutamente nada. E há uma equipe muito competente, muito plural, muito diversa, que é como é a nossa cidade. E aí o resultado disso é esse material incrível que nós temos aqui. E eu tenho certeza de que a nossa cidade vai continuar avançando. Eu agradeço a todos os demais participantes dessa audiência pública, em especial a Laurinha, que foi a nossa grande estrela da noite. Agradeço aos munícipes que também, por meio da TV Câmara e por meio das redes sociais, puderam prestigiar essa audiência. E eu agradeço especialmente aos servidores dessa Câmara Municipal, que são responsáveis pela realização dessa audiência pública, que sempre ficam aqui até tarde com a gente, se dedicando muito, e no dia seguinte já estão cedo aqui também. Obrigada, e eu declaro encerrada a presente audiência pública, desejando uma ótima noite a todos vocês.